Existe algo silencioso que foi sendo construído dentro de você, sem que você percebesse. Desde muito cedo, você começou a absorver histórias. Algumas vieram da sua família, outras da escola, dos relacionamentos, das experiências que te marcaram. Pequenas frases, olhares, situações que foram criando rótulos sobre quem você é. E aos poucos, você começou a vestir esses papéis como se fossem a sua própria identidade. Talvez alguém tenha dito quem você deveria ser. Talvez a vida tenha te mostrado limites que você passou a acreditar que eram seus. E assim, sem perceber, você começou a repetir essas histórias internamente, tantas vezes que elas passaram a soar como verdade absoluta. Mas perceba, isso não aconteceu só com você. Todos nós, em algum momento, nos identificamos com papéis, rótulos e versões criadas a partir do que vivemos. Histórias que carregam emoções, memórias e até dores que ainda ecoam dentro da mente. E quanto mais essas histórias são repetidas, mais elas se tornam automáticas. Você começa a agir com base nelas, sentir com base nelas, decidir com base nelas. Como se estivesse vivendo dentro de um roteiro antigo que foi escrito em um momento onde você ainda não era quem é hoje. Pensa comigo, quantas dessas histórias realmente são suas e quantas você apenas aprendeu a acreditar. E mesmo quando você percebe que essas histórias já não fazem mais sentido, algo dentro de você ainda resiste em soltá-las. Existe um apego silencioso ao que já é conhecido, porque, de alguma forma, mesmo que doa, isso ainda é familiar, é previsível, é seguro para a sua mente. Soltar essas narrativas significa entrar em um território desconhecido, e o desconhecido muitas vezes assusta. A mente começa a criar perguntas, dúvidas, inseguranças. E se eu não souber
quem eu sou sem isso? E se eu perder uma parte de mim? E então, mesmo que aquela história já não sirva mais, você continua alimentando-a, não por fraqueza, mas por proteção, porque o seu sistema aprendeu que manter o conhecido é mais seguro do que se abrir para o novo. E existe algo ainda mais profundo. Você começa a se identificar com a dor, com aquilo que te machucou, com aquilo que te definiu por tanto tempo. E sem perceber, seus pensamentos passam a rodar automaticamente como um ciclo, repetindo as mesmas narrativas, os mesmos sentimentos, as mesmas reações. Mas aqui está algo essencial. Esses pensamentos que surgem não são você. Eles apenas aparecem, passam, se repetem como imagens na tela da sua mente. E talvez a dificuldade não esteja em soltar, mas em acreditar que existe uma versão sua além dessas histórias. Agora, sem pressa, eu quero que você apenas feche levemente os seus olhos e volte a sua atenção para dentro. Respire fundo, sinta o ar entrando, preenchendo e saindo lentamente do seu corpo. E enquanto você respira, comece a imaginar que todas essas histórias que você carrega estão à sua frente, como se você estivesse sentado em uma sala de cinema. E na tela começam a passar cenas da sua vida, exatamente dessas narrativas que você quer soltar. Mas dessa vez, você não está dentro da história. Você está apenas observando, sem julgamento, sem análise, apenas percebendo. Agora, deixe essa história rebobinar, voltando, voltando até o início, até o momento onde tudo começou. E observe, talvez ali exista uma interpretação, uma emoção, uma versão sua que tentou entender o mundo com os recursos que tinha naquele momento.
Respire. E agora permita que essa fita avance novamente, percorrendo tudo até chegar no presente, sentindo, percebendo, reconhecendo que isso já não precisa mais continuar. E então, levante-se lentamente, vá até o projetor dessa tela e retire essa fita. Sinta ela nas suas mãos. Toda a carga, toda a história, tudo aquilo que você carregou até aqui. Agora, leve essa fita para fora e perceba uma energia se formando nas suas mãos. Um calor suave que começa a crescer até se transformar em uma chama. E então, permita que essa chama toque a fita e observe ela sendo consumida, se desfazendo, se dissolvendo completamente. E enquanto isso acontece, sinta o alívio, a leveza, como se algo estivesse sendo liberado do seu corpo, da sua mente, do seu coração. Respire mais leve, mais livre, como se pela primeira vez você não precisasse mais carregar essa história. Agora, permaneça nesse espaço. Perceba o silêncio que ficou, como se por um instante tudo estivesse em branco, sem histórias, sem rótulos, sem passado te puxando para trás. Apenas presença. Respire e sinta esse espaço como uma tela limpa, aberta, disponível, porque é exatamente isso que existe agora dentro de você. Uma nova possibilidade, sem esforço, sem pressão. Apenas permita que uma nova sensação comece a surgir. Talvez mais leve, mais tranquila, mais verdadeira. E aos poucos comece a imaginar que nessa tela em branco uma nova história começa a se formar. Não aquela baseada no medo, mas aquela que nasce da consciência de quem você escolhe ser agora.
e suavemente repita dentro de você: eu encerro ciclos que já não me servem. Eu me abro para o novo com leveza. Eu não sou meu passado. Eu sou o que escolho criar agora. Sinta essas palavras não apenas como pensamentos, mas como uma nova direção, porque a cada respiração você está criando um novo caminho, uma nova versão, uma nova linha do tempo, começando exatamente aqui. E talvez você ainda não veja tudo com clareza, mas já consegue sentir que algo mudou. E agora, bem devagar, traga sua atenção novamente para a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo sem pressa. Perceba o seu corpo, o peso dele, o contato com o ambiente, os pequenos movimentos, as sensações sutis que estão presentes agora. Talvez exista uma leveza diferente aí dentro, como se algo tivesse sido reorganizado. Silenciosamente, respire mais uma vez e apenas observe, sem tentar entender, sem precisar explicar, apenas sentindo, porque esse processo não termina aqui. Ele continua a cada vez que você escolhe soltar, a cada vez que você deixa de alimentar uma história antiga, a cada vez que você volta para si. E com o tempo, com prática, com presença, tudo começa a ficar mais claro, mais leve, mais verdadeiro. Agora, no seu tempo, se quiser, movimente suavemente o seu corpo e, quando estiver pronto, abra seus olhos, levando com você essa sensação de liberdade e lembrando, você não é aquilo que ficou para trás. Você é aquilo que escolhe ser a partir de agora. Respire fundo, confie no processo e sinta o seu ser sagrado despertar em você. Um abraço carinhoso
e nos encontramos na nossa próxima meditação.